Fala nação, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Meu Fla React. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e, é claro, ative sempre o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, que aqui você vai ter os melhores reacts do nosso Mengão. Hoje eu preparei para vocês um corte das principais reações dos palmeirenses se comparando com a atual gestão do nosso Mengão. Então, bora pro vídeo. 4 jogadores do Flamengo são convocados para a seleção sub-20 do Brasil, tá? Então, Matheus Gonçalves, que busca mais minutos aí com o Flamengo, tá convocado. Lembrando que o Felipe Luiz não tá, como é que fala, não tá usando tanto o Matheus Gonçalves, utiliza aí no finalzinho alguns minutos, então a galera tem falado muito nisso e muitos times aí ficam de olho, né? Ficam de olho querendo comprar. Então, do Flamengo para a seleção brasileira vai o Lucas Furtado, o Iago, que é zagueiro, né? O Lucas Furtado é goleiro. Vai também o Ryan Lucas, que é meio campista. E o atacante Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, tá? E o Palmeiras também teve jogador nessa daí, cara. Ó, Aranha, que é goleiro também, do Palmeiras. Quem mais? Benedetti, que inclusive ele é usado aí pelo Abel, tá? No elenco principal. E também o Luigi, que também, inclusive, entrou no jogo ontem contra o Bolívar, também está na seleção brasileira, né? Vamos ver se os caras vão liberar essa galera toda aí, né? Que geralmente não tem liberado, né? Bom, Flamengo joga com o Botafogo neste Brasileirão, neste Domingão, tá? E aí a notícia é que é o seguinte, que vai lotar, tá? Vai lotar, que divulgaram a parcial de ingresso aí, já conta com mais de 35 mil ingressos vendidos, tá? Então, a torcida rubro-negra aí está animada de novo, está animada, né? No Brasileiro o Flamengo está indo muito bem. Perdeu no Cruzeiro, mas cara, normal, acontece, vai perder um jogo ou outro, cara. Não tem como ganhar tudo. Mas está indo muito bem, está brigando aí na liderança com o Palmeiras e tal. E o Flamengo joga, né, neste domingão aí contra o Botafogo, né? Um clássico aí no Brasileirão. Vamos assistir. Amanhã eu vou trazer mais informações desse jogo. Então eu queria falar para vocês que já tá lotando, tá? Como sempre, como a gente espera, que é jogo do Flamengo, né, velho? Vamos que vamos, tá? E notícia aqui do SomosFanáticos.fan de Mercado da Bola, dizendo que o Santos monitora a situação do Everton Cebolinha, né? O Everton Cebolinha, tempo atrás, tem falado aí que queria voltar pro Grêmio, Então, deu as entrevistas aí, então a galera começa a pôr, opa, é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade, tá bom? E é o seguinte, a matéria fala assim, ó. O Cebolinha interessa a alguns clubes do futebol brasileiro, ele já foi sondado pelo Grêmio, Fluminense, e ele não descarta nenhuma possibilidade, embora fontes destaquem que o Grêmio, o imortal que eles chamam, é a sua prioridade, né? O perfil do Santos Insider, que é a fonte do Santos, destaca que o Peixe estaria atento à situação do jogador, né, para o meio do ano agora. O interesse por parte da diretoria santista é real, mas uma coisa é difícil, né? O Santos tá feia a coisa, né, cara? Vamos falar a verdade. Como é que vai contratar o Cebolinha? Como é que vai pagar o salário do Cebolinha? Pô, já paga... Eu tava vendo uma reportagem que o projeto Neymar, meu, é mais de 20 milhões por mês, 21 milhões por mês. Eu achava que era só 10. 21 milhões. Como é que vai pagar? E não tá conseguindo pagar. Entendeu? Esse que é o ponto, né? De novo, a matéria fala, ó, o atacante é considerado jogador caro. O Santos não vive um bom momento financeiramente e só avançaria, né, em caso de uma oportunidade com cifras reduzidas. O Cebolinha dentro do Brasil, cara, ele não vai baixar o salário dele. Se ele estivesse lá na Europa e viesse pro Brasil, eu baixava o salário. Né? Mas, porra, velho, aqui no Brasil, já jogando no Flamengo, top de linha, ele vai aceitar ir pro time abaixar o salário? Não vai. Você lembra do Rony para ir pro Atlético Mineiro, que rolo que deu? Pro Cruzeiro, sabe? Parece, ia para outro time, não ia baixar salário. Com o Fluminense, lembrei. Tava negociando com o Fluminense, acho que ia baixar salário? Não vai, cara. Então esses times não tem nem que pensar em contratar jogador do nível que tem Flamengo e Palmeiras hoje, cara. Com um jogador que tá no Palmeiras e no Flamengo para baixar salário. Não vai, cara. Me desculpa, tá? Não me desculpa. Né? E aí, pro meio do ano, a grande prioridade da equipe do Santos é renovar com o Neymar, velho. Meu Deus do céu. O Neymar tá nem jogando bola, velho. O cara gosta de jogar dinheiro fora, né, cara? Gosta de jogar dinheiro fora.
Cebolinha ainda está com 29 anos, esteve em campo com o Flamengo em 18 jogos já. Ele balançou a rede 2 vezes e distribuiu uma assistência. Não tá também aquele primor, né? Mas é um jogador que, de uma hora para outra, ele pode fazer uma jogada e fazer um gol ou dar uma assistência e mudar o resultado do jogo. Esse que é o ponto, cara. Então, eu acho que o Flamengo não tem que vender Cebolinha nada agora, não. Espera acabar o contrato dele e tal, já que é o ponto, se for assim, ou tenta, perto do contrato, vender para outro, caso ele queira também, né? Mas o elenco do Flamengo é muito grande, não depende só de um jogador só, né? Esse que é o bom do Flamengo. Bom, aí ainda com o mercado da bola, o Flamengo, matéria da MSN dizendo o seguinte, que o Flamengo decide consultar Marcos Leonardo do Al Hilal, e aí, segundo um jornalista que está cobrindo essa história, que é o Fabrício Lopes, o Al Hilal deu ok, cara, tá? Então a informação começa assim, ó. Conforme a informação do Fabrício Lopes, a diretoria do Flamengo entrou em contato com o Al Hilal, visando saber se existe a possibilidade de uma negociação. Dessa forma, o clube saudita teria enviado sinal verde envolvendo o Marcos Leonardo, tá? Portanto, nos bastidores, né, o Flamengo recebeu a permissão de conversar com o staff do atacante, do brasileiro, do Marcos Leonardo, e conferir quais são os objetivos do atleta, né? Atualmente, não tem nenhuma negociação iniciada ainda, tá? Lembrando que ele teve uma passagem pelo Benfica, rápida, né? Está quase um ano no Al Hilal, time que o Neymar jogou, todo mundo sabe, era do Jorge Jesus também, e ao todo ele disputou 38 partidas, fez 25 gols, hein, cara? E 3 assistências, bons números aí, embora seja na Arábia Saudita, né? Não é aquela liga maravilhosa, né? Entendeu? Então, em outra janela de transferência, em 2025, o Flamengo contratou o Juninho, para quem não lembra, e não veio o Marcos Leonardo. Então agora está de olho no Marcos Leonardo, provavelmente para ser mais um aí para fazer sombra pro Pedro e pro Juninho, né, cara? Então, é um jogador de nome, jogador que joga bem, né? Tem nome, pelo menos lá no Saudita lá jogou bem. Ele é artilheiro, um cara que gosta de fazer gol e de repente se encaixa bem. Empolgado com o momento que o Palmeiras vive. Estamos falando da liderança geral da Libertadores, estamos falando da liderança do Campeonato Brasileiro. Não tem absolutamente nada, não tem nenhuma ponta solta para dizer assim, ah não, a torcida tá um pouco desempolgada. Não tem. Nós tivemos o recente exemplo com o Flamengo. O Flamengo, há 2 semanas atrás, começou a querer mudar a precificação do seu ingresso. Inclusive o presidente deles lá, o BAP, ele bateu o pé que a precificação iria ser mantida. Resultado. O público, caiu fora do estádio. O Flamengo teve aí públicos de 20 e poucos mil torcedores também, com disponibilidade de quase 50 mil ingressos, 60 mil ingressos. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e recuou. Abaixou os preços novamente. E isso que estamos falando dos preços, o preço caro do ingresso do Flamengo era R$80. O preço de ontem mais barato era R$220. Galera, R$220 para você assistir Palmeiras e Bolívar. A equipe já está classificada, não é nenhum adversário assim de alta rivalidade, não é nenhuma eliminatória. Agora, faz sentido isso? O Flamengo colocou ingresso a 80 conto, a torcida chiou. O presidente bateu o pé, falou que ia manter. Não conseguiu manter. Teve que abaixar os ingressos. Consequência disso, ingressos esgotados. No jogo retrasado e no jogo ontem também da Libertadores, ingressos esgotados. A presidência do Flamengo, ela aprendeu a lição da precificação. Pelo menos, aparentemente, sim. Obviamente que quando a gente fala de oitavas de final, quando a gente fala de alguns jogos clássicos, de alguns jogos pontuais, você pode elevar um pouco o preço do seu ingresso. Tudo bem, tá certo, infelizmente é o mercado, tamo aí, galera. Agora, num jogo que não tinha nada assim de tão estrondoso, um ingresso a R$220 é um grande absurdo. E o mais absurdo ainda é a presidente do Palmeiras vir e falar que tudo bem pagar um plano de R$150 por mês de sócio torcedor para ter acesso a ingressos mais baratos. Isso porque ela não recebe um salário mínimo. Leila, não queira a torcida do Palmeiras longe do Palmeiras. Não queira elitizar o Allianz. A gente viu o avivamento,
o calor da torcida dentro de Barueri. Por que não estender isso ao Allianz? Eu sei que fazer ingressos de R$20 é difícil dentro do Allianz. Eu sei que é difícil, tem parceiros comerciais, enfim, tem uma série de custos, de gastos operacionais para você manter um estádio, uma estrutura daquela. Eu entendo perfeitamente isso. Mas assim, R$220 no ingresso mais barato não faz sentido. O torcedor, ele vai se evadir mesmo. E não é nem falta de amor e nem falta de paixão. É realmente, a gente vive uma situação dentro do mercado brasileiro como um todo, da nossa economia, em que muitas pessoas estão limitadas, extremamente limitadas financeiramente. Não tem pra ficar esbanjando. E aí o cara, ele vai começar a selecionar os jogos. Ó, nesse aqui eu vou, nesse aqui não é tão importante assim, eu não vou, nesse aqui eu vou. Então dá pra praticar ingressos mais baratos e você ter o estádio fechado, lotado. E aí você pode ter certeza que o faturamento, ele até compensa. Às vezes, abaixar um pouco esse ingresso. O pessoal lá do Flamengo aprendeu a lição. Agora a Leila tem que começar a aprender a lição também aí no Palmeiras. A gente tem 4 clubes que estão querendo iniciar um movimento pela luta ao fair play financeiro. Ó, presidentes de Flamengo, Fluminense, Internacional. O Internacional não estava devendo pro Flamengo? Não tinha um negócio aí de um jogador que não tinha pago? Enfim. Internacional e Fortaleza se reuniram nessa sexta-feira. Eu não tinha visto que o Internacional estava aqui não. Mas, enfim, se reuniram nessa sexta-feira. O objetivo desses representantes aqui é eles criarem um movimento para propor um fair play financeiro no futebol brasileiro. Ó, não pagou, não joga. Esse é o lema que 4 clubes do futebol brasileiro têm como norte para criar um movimento com o objetivo de acabar com a falta de pagamento no futebol do país. Flamengo, Fluminense, Internacional e Fortaleza querem impor o fair play financeiro. Assim sendo, o encontro aconteceu durante o 2º simpósio de direito esportivo nas Laranjeiras. Sugestão de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, é boa e simples, fácil e rápida de implementar, mas entendo que com o tempo deve haver punições esportivas de perda de pontos. Tem SAFs, clubes de tamanhos diferentes, mas clube virando SAF vai pagar tudo. Tem clubes reconhecidamente fortes hoje em dia que viraram SAF e não pagam ninguém. Onde não houver sanção, não acredito que haverá solução, pelo menos nesse aspecto, disse o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é o presidente do Flamengo. Representante aí dos clubes, né, além do BAP e Bittencourt, os presidentes do Internacional, Alessandro Barcelos, e Fortaleza, Marcelo Paes. Durante o encontro, o Corinthians foi citado... O Corinthians foi citado 2 vezes como exemplo de falta de pagamentos. Galera, essa é a naturalidade, entendeu? Eu tinha olhado a chamada, eu não tinha lido a matéria, então é por isso que pegou de surpresa também. O time paulista deve direitos federativos, atrasa salários e segue investindo em compra de novos jogadores. Se duvidar, daqui a pouco o Cristiano Ronaldo tá pintando lá, viu? Eu tô madrugado, o pessoal tá dormindo aqui, eu tô... Ai, galera, essa daqui foi muito boa, viu? Essa daqui... E por falar em Corinthians, calma, vamos terminar aqui, depois eu vou falar o que aconteceu aí com o Corinthians, tá? E aí, ó, o presidente do Fluminense falou o seguinte, ó: a FIFA já controla os pagamentos, mas tem uma solução simples: não pagou, não pode jogar. Se comprou o jogador e não pagou, não joga. Basta o clube notificar por e-mail. Se você tirá-lo da rodada, você volta a ter o equilíbrio competitivo. Não precisa ter transfer ban, é só impedir quem não pagou de jogar. Automaticamente ele vai parar de contratar. Isso pode ser implementado numa reunião de conselho técnico, explanou o mandatário do Fluminense.
Ironicamente, Flamengo e Internacional, agora unidos, travam uma batalha fora dos campos, justamente por questões financeiras. E aí o presidente do Internacional também falou aqui, né? Ó, nós não temos diferença de pensamento sobre o futebol brasileiro, temos circunstâncias. O Internacional de hoje pode ter sido o Flamengo de ontem. O Fla de hoje pode ser o Inter de amanhã, em relação a outros aspectos financeiros. O que precisamos é pensar em soluções que elevem o futebol brasileiro a outro patamar. Isso só será possível se a gente considerar a diferença de governança, política e também financeiras. São realidades diferentes, precisam ser trabalhadas como um processo de transição para que todos os clubes possam se adequar e a gente tenha um crescimento conjunto no futebol brasileiro. Completou aí o Alessandro Barcelos do Internacional. Então, pessoal, na minha opinião, ô Leila, fortalece aqui o movimento. Você é uma pessoa que sempre fala do fair play financeiro, você fala de como isso atrapalha o nosso futebol, o desenvolvimento do nosso futebol, você também dá as suas alfinetadas aí no Corinthians. Então, uma ótima iniciativa aqui para você estar se unindo, participando e a gente mudar essa conjuntura que existe dentro do nosso futebol hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal. A dívida do Atlético Mineiro, que já virou SAF, inclusive, só no início desse ano agora ela já foi para 1,8. Vocês acreditam nisso? A dívida do Galo já é mais de 1,8 bilhões. Ela recuou um pouco porque teve injeção financeira, só que agora ela já voltou atrás. Por quê? Contratação de jogadores, pagamento de grandes salários, contratação de técnicos, pagamento... Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma reação aqui do nosso canal. Se você gostou, já deixa aqui embaixo o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E o link de todos os vídeos que nós utilizamos, os créditos, eles vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Um abraço e até a próxima!